agora, porque eu pretendo concluir a aula de hoje, porque eu entendo que essa aula ela é importante para o que nós vamos fazer a partir da próxima aula, tá? Então, a gente tem aí um horário aí, limite, como eu disse para vocês, 8h15 eu pretendo... Eu estou apanhando para fazer isso aqui, peraí. Agora... Estão vendo? Sim, professor. Então, vamos lá. A Carmen, ela fez uma provocação para a gente, perguntando se a questão da superação da condição de subdesenvolvimento da Amazônia é uma questão de natureza, de falta de vontade política. Eu te confesso, Carmen, é uma questão muito pessoal minha, tá? Eu tenho um pouco de receio em usar essa expressão. Ao mesmo tempo, eu acho que ela se torna inadequada, porque ela acaba simplificando uma coisa que é muito mais complexa. Eu diria que a condição da superação de subdesenvolvimento é um projeto político legitimado pela sociedade de amplitude federativa e transescalar, que expressa, eu diria, uma vontade individual, mas, sobretudo, coletiva de uma sociedade. Então, eu vou dizer isso de outra forma, talvez de uma forma mais enfática. Nós somos subdesenvolvidos porque nós não nos determinamos individual e, sobretudo, coletivamente a sermos diferentes. O subdesenvolvimento é a expressão não de uma vontade política, mas a ausência de um projeto de sociedade. Porque a vontade política, muitas vezes, ela existe. O próprio subdesenvolvimento é a expressão de uma vontade política. Não sei se você está me entendendo. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a questão do subdesenvolvimento numa perspectiva a lá Furtado, não é que falta vontade política, que a vontade política prevalecente mantém as estruturas econômicas, sociais e institucionais que trancam a trajetória de subdesenvolvimento de uma sociedade. Eu gosto muito de uma tese desenvolvida pelo Daron Acemoglu e James Robinson, que eu acho que complementa a tese do Douglas North, que ele vai trabalhar justamente com isso, as instituições inclusivas e extrativistas. Eu acho que na aula da próxima quarta-feira a gente retoma isso aí, eu vou falar um pouco sobre isso aí. Então, eu não gosto muito dessa expressão, falta vontade política. Que vontade política? Existe uma vontade política. Professor. Afinal de contas, a nossa... Só um minuto. A matriz institucional nossa é resultado de uma vontade política. De quem? Aí sim, nós precisamos discutir qual é a vontade política prevalecente. Quem falou aí? Eliakim. Oi, Eliakim, diga. Professor, é o seguinte, Carmen levantou a questão da vontade política. O senhor devolveu o questionamento da seguinte forma. O senhor falou que nós, enquanto sociedade, não temos vontade, né, ou não desenvolvemos uma vontade para superar o subdesenvolvimento. Me corrija se eu estou errado sobre o que o senhor falou. E aí o senhor falou sobre a questão da vontade política. Que vontade política? E aí eu queria lhe perguntar, como a sociedade civil organizada consegue voz? É através só do sufrágio, o senhor sugere? Ou o senhor sugere um outro tipo? Porque hoje, na Amazônia, o que nós temos em termos de povos organizados são todos populações desprovidas de voz.
São populações desprovidas de voz, inclusive organizações não governamentais são desprovidas de voz, porque absorvidas por um capitalismo dito hoje anarcocapitalismo. Então, como o senhor sugere uma modificação desse quadro de desenvolvimento pela teoria das instituições de norte, ou seja, como é que o senhor sugere que a sociedade civil ingresse em um processo de transformação institucional sem vontade política? Quais são as formas? Seria somente o sufrágio? Como o povo participaria desse processo? Qual é a forma de romper institucionalmente uma vertente para se caminhar em outro rumo? Bom, Eliakim, vamos lá. Primeiro que essa resposta a gente não vai obter somente hoje. Eu acho que essa vai ser uma discussão que a gente vai ter ao longo da nossa disciplina. Como eu disse, não é que falta vontade política. A pergunta é qual é a vontade política que vem prevalecendo nas decisões sociais, econômicas e políticas. Nós não temos um projeto de nação, mas nós temos claramente nas políticas públicas que são executadas ou na ausência de política pública, claramente a expressão da vontade política de determinados grupos, ou dos interesses políticos e econômicos de determinados grupos. Numa perspectiva, portanto, neo-institucionalista, e a gente vai ver isso na próxima aula, a matriz institucional de uma sociedade é uma construção histórica, é uma construção cultural, é uma construção política, é uma construção, portanto, da sociedade. A matriz institucional que nós temos hoje é a expressão de uma sociedade. E aí você tem múltiplos elementos que vão ajudar a explicar isso. Desde a forma de participação política, desde a ausência na participação política, desde a forma como se dá o processo eleitoral, desde o processo como se dá o processo eleitoral. Então, tudo isso ajuda a explicar desde a forma como as políticas públicas são influenciadas pelos anéis burocráticos ou pela estrutura burocrática, tudo isso ajuda a explicar por que nós somos subdesenvolvidos. Mas, professor... Nós precisamos só tomar cuidado, Eliakim, para não cair nas respostas simples e superficiais. Não, tá? veja... Pois não, pode falar. Eu não estou propondo uma resposta simples e superficial. O que eu estou propondo para o senhor é o seguinte, é que a Carmen falou de vontade política, né? E eu entendo que a única forma de se mudar um rumo institucional, pela teoria neo-institucional do Douglas North, seria por parte da sociedade civil, ou por meio de sufrágio, né, ou por meio de participação popular. No entanto, o senhor ressaltou na sua fala que o nosso componente de desenvolvimento é fruto do desenvolvimento histórico, é fruto de uma história prévia. E no texto da professora Simonian, eu pude ler e vi que a Amazônia é um fruto de um processo patrimonialista e que até hoje não há projetos de desenvolvimento, a par com os projetos de desenvolvimento sustentável em sua essência, em algumas APAs ou APs, enfim, então é como eu lhe falo, e os conselhos instalados em fundos são conselhos não paritários. Então, como a população pode se imiscuir nessa discussão de modo efetivo? Olha só, ele aqui, só um minuto. Eu te mostrei um slide aqui
que esse slide, eu vou trabalhar esse slide numa apresentação de amanhã. Tá, eu acho que você está na quarta-feira, eu acho que você tá falando do texto que a gente vai trabalhar na quarta-feira. Então, vamos só guardar esse debate para quarta-feira, porque eu concordo com o que você está dizendo. Observe que eu coloquei algumas reflexões aqui, que eu não vou desenvolver isso aqui agora, até porque foge ao tema do que a gente está trabalhando hoje. Isso a gente vai voltar a isso na próxima quarta-feira. Eu botei 4 reflexões aqui, que a gente vai voltar na quarta-feira. Primeiro, compreender a formação institucional de determinada região ou território é fundamental para entender a sua dependência de trajetória. Eu acho que você concorda comigo pelo que você falou. Segundo, fomentou-se a cultura econômica do enriquecimento rápido, predatório e algumas vezes por meio de práticas ilegais. Isso aí está num dos textos que vocês vão ler. E aí eu completei aqui. Parte da explicação do subdesenvolvimento da Amazônia deve ser encontrada no seu processo de formação política, social, econômica e institucional, geradora de uma cultura híbrida, que fomenta os ismos do atraso. Individualismo, personalismo, patrimonialismo, coronelismo, paternalismo, mandonismo e os outros ismos que a gente pode conseguir capitular aqui. Então, esses ismos, que você citou apenas um deles, ajuda a explicar o subdesenvolvimento da Amazônia. Então, a superação da condição de subdesenvolvimento perpassa por romper com esses ismos. O que significa, portanto, uma mudança de mentalidade. Uma mudança na cosmovisão da sociedade. Hoje nós vivemos uma sociedade onde poucas pessoas entendem a importância da participação na res pública. A res pública não é de ninguém. Poucos participam do processo político de forma qualificada, inclusive votando de forma qualificada. E isso ajuda a explicar o porquê que determinados grupos econômicos e políticos acabam se perpetuando no poder e impondo o seu projeto de sociedade em cima de uma grande maioria. E aí você pode buscar isso nos fatores econômicos, você pode buscar isso na questão da exclusão social, você pode buscar isso em elementos educacionais, em elementos culturais. Todos esses elementos ajudam a explicar isso. Mas a gente vai voltar a isso no dia de amanhã, porque você falou, o texto da professora Lígia ajuda a responder isso. Alguém pediu a palavra aí? Não? Então vamos lá. Então, o que a gente está desenvolvendo hoje, dentro da construção de hoje, olhando para as próximas aulas, que nós precisamos olhar para a história da Amazônia para responder essas perguntas que nós estamos fazendo. Inclusive essa pergunta que acabou de ser feita. Somente um olhar para a história da Amazônia vai entender por que nós temos uma cultura singular na Amazônia que se expressa diria Celso Furtado, num padrão de expressão política e social que nós temos aqui hoje na Amazônia. O que o Celso Furtado dizia? Que o subdesenvolvimento acaba sendo expressão de uma irracionalidade coletiva, pública e coletiva. Enfim, vamos debater isso. Mas quando a gente vai olhar para a Amazônia, não tem como entender a Amazônia sem entender a mão visível do Estado brasileiro nos últimos, pelo menos, 50 anos. A Amazônia, eu botei aqui, a Amazônia foi inventada pela mão visível do Estado brasileiro a partir de uma ação top-down, de cima para baixo. Então, eu listei aqui uma série de intervenções aqui, começar com a inauguração da rodovia Belém-Brasília, e aí você vai seguindo aí por várias intervenções que nós vamos ver ao longo das próximas aulas, até chegadas mais recentes. Então, existe, portanto, uma sociedade que foi consolidada, que foi construída, que é reflexo, que é resultante de um processo histórico. E existe uma narrativa de um ufanismo histórico que se contrapõe com um enorme passivo social e hoje cada vez mais crescente ambiental. Nós vivemos, portanto, uma encruzilhada civilizatória. Quando a gente olha, eu peguei esse gráfico de uma apresentação que eu tinha, não construí um específico para essa aula, até mesmo porque, como eu disse para vocês, eu só tomei a decisão de montar essa apresentação hoje de manhã,
eu não tive tempo, portanto, de preparar uma específica para essa aula, mas eu estou pegando o estado do Pará, mas a gente pode extrapolar isso aqui para a Amazônia como um todo. Nessa lógica, portanto, de intervenção na Amazônia, a demografia se torna uma questão importante. Então, quando a gente analisa os últimos 50 anos de intervenção na Amazônia, nós estamos falando também de um processo demográfico intenso na Amazônia. Aliás, eu ouso dizer que o Brasil é o país, nos últimos 50 anos, que sem ter participado diretamente de uma guerra, ou sem ter participado, ou sem ter vivido uma guerra civil interna, foi o país que apresentou os maiores movimentos internos demográficos. E a Amazônia é a expressão disso. Quando a gente olha, por exemplo, a lógica dos grandes projetos e a atração demográfica dos grandes projetos, aliás, quando a gente olha, por exemplo, desde aquilo que o Celso Furtado vai dizer na formação econômica do Brasil, para falar do ciclo da borracha, a transumância amazônica, passando pela guerra da borracha, passando pelo processo de ocupação regional, a partir do plano de metas, passando pelos governos militares, e até mais recentemente, há um processo demográfico intenso, há uma migração demográfica intensa na Amazônia, que ajuda a explicar o que nós somos hoje. Em grande parte, a Amazônia se tornou receptáculo de migrantes seduzidos pelo ufanismo econômico. Mas esses migrantes se caracterizam por não possuírem uma mão de obra qualificada, mas muitos desses migrantes, eles acabaram vindo para cá, para a Amazônia, muitos nordestinos, muitos mineiros, muitos gaúchos, em busca do sonho do Eldorado, mas muitos já viviam situação de vulnerabilidade social e exclusão social nos seus estados e municípios de origem. Que esse processo, portanto, de migração para a Amazônia, de um lado, serve como uma válvula de escape para as tensões sociais de outros estados da Federação Brasileira, mas geram tensões sociais crescentes na Amazônia. Quando você olha, portanto, para determinados contextos na Amazônia, determinados, principalmente ligados aos grandes projetos, você vai ver que, junto desses grandes projetos, você teve uma migração intensa, que gerou impacto na rede urbana, que gerou inchaço nos centros urbanos, um agravamento do processo de favelização, piora dos indicadores sociais, estímulo à economia informal, aumento da violência e sobrecarga dos serviços públicos, sem que esses estados ou esses municípios tivessem como contraponto federativo, por exemplo, um aumento da capacidade de promoção de políticas públicas via transferências governamentais ou aumento da sua arrecadação tributária. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente olha para a Amazônia hoje, portanto, o que é a Amazônia hoje? Esse quadro, eu acho que ele ajuda a explicar. Sim? Eduardo, voltando o slide, a questão demográfica, desculpa a intervenção, mas eu acho que parte da resposta do colega está aqui também, do colega, o último que fez pergunta. A questão demográfica, ela dificulta a participação do voto. Nós somos vencidos por esse processo aqui. Só um dos fatores, não só esse, mas um dos fatores. Ainda que essa população tenha aumentado, ela ainda não é representativa, nem para uma disputa presidencial. E não só isso, né? Você tem um elemento aqui, acho que é a Paula que está falando, né? Você tem um elemento aqui importante, Paula, que parte do projeto de sociedade passa pelo sentimento de pertencimento, por uma identidade regional e pela capacidade das pessoas se verem como pertencentes a uma comunidade. E quando você vai para o interior da Amazônia, em determinados contextos locais, formado por migrantes, ainda não existe esse sentimento de coletividade e de pertencimento, essa identidade de pertencimento. Isso dificulta, por exemplo, a participação, o desenvolvimento do capital social, o controle social das políticas públicas e a participação até nos processos eleitorais. Acho que isso ajuda também a entender parte da resposta também, que a gente não está com a intenção aqui de entrar nesse viés aqui. Mas olhando um pouco para a Amazônia hoje, o que é a Amazônia hoje, quando a gente olha na sua matriz econômica? Esse processo todo da Amazônia,
ela construiu uma sociedade pautada numa economia que tem alguns vetores importantes aqui. Portanto, você tem aqui, na Amazônia Ocidental, você tem a Zona Franca de Manaus, como um polo industrial importante, e você tem aqui outros elementos que dialogam com a Amazônia como um todo, por exemplo, a geração de energia elétrica, a exploração mineral, o agronegócio e a infraestrutura e logística como um elemento que perpassa por todos esses outros setores. Ou seja, essa aqui é a matriz econômica da Amazônia. A Amazônia hoje, quando a gente olha para a economia da Amazônia, em grande parte, não só a economia da Amazônia, mas todo o contexto social que a gente vai discutir a Amazônia é impactada pelos grandes projetos energéticos, pelos grandes projetos de exploração mineral, pelo crescente agronegócio, pela Zona Franca de Manaus e pelas grandes obras de infraestrutura e logística. Essa lógica construiu uma região que é pensada a partir do fluxo alt. Ou seja, isso aqui se expressa aqui nesse mapinha aqui, que são 4 mapas aqui, que é o Projeto Norte Competitivo. Quando a gente olha o Projeto Norte Competitivo, isso aqui eu acho que dá uma certa continuidade à lógica dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento que apareceram ali na época do Fernando Henrique Cardoso, e permanece isso vivo hoje, ainda na memória de importantes organizações sociais. Por exemplo, esse Projeto Norte Competitivo, ele foi capitaneado, ele foi defendido pela Confederação Nacional das Indústrias e pelas federações das indústrias dos estados da Amazônia, aonde eles vão dizer o seguinte: a saída para o desenvolvimento da Amazônia está justamente na construção ou na viabilização de grandes eixos de infraestrutura e logística. Eu não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui é tema para um debate muito mais amplo, mas você tem ali a visão de que a Amazônia se consolida como uma plataforma logística de exportação. De quê? De grãos, como a soja, de gado, de boi em pé, de minérios, de energia elétrica barata para outros estados da federação. A Amazônia vira, portanto, como uma caricatura daquilo que a gente viu no início da aula, como um almoxarifado do desenvolvimento alheio, seja dos países importadores dessas commodities, até ou dos estados brasileiros que importam os nossas commodities agrícolas e minerais. Qual é a consequência dessa dinâmica história aí? Primeiro, a Amazônia, portanto, tal como nós a conhecemos hoje, isso que eu quero marcar com vocês na aula de hoje, ela só pode ser entendida como reflexo de uma ação intencional do Estado brasileiro. Alguns grupos vão apresentar etapas históricas aqui importantes, começando com, por exemplo, com as primeiras intervenções na região deliberadamente pensadas pelo Estado Nacional, desde da Guerra da Borracha, passando pela superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, criação do Banco da Borracha, depois Banco de Crédito da Amazônia, depois pelo BASA, Banco de Desenvolvimento da Amazônia, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, grandes projetos, tudo isso fez parte, portanto, de uma lógica do Estado brasileiro. Por outro lado, aquilo que o Eliakim falou, nós vamos ter uma cultura regional híbrida. Precisamos entender essa cultura regional, que é resultado de um processo histórico, que foi construído em várias etapas históricas. Inicialmente pelo contato do português com as populações originárias, depois nós tivemos aqui a vinda dos escravos, depois nós tivemos ali, por exemplo, uma série de migrantes vindo de outras regiões, como, por exemplo, os judeus, os libaneses, que vieram para a Amazônia. Mais recentemente, nós tivemos ali a migração dos mineiros, dos gaúchos, dos goianos para a região Amazônia, que ajudou a formar uma cultura singular na Amazônia. Aliás, nós não temos uma única Amazônia. Esse é um ponto. Nós temos múltiplas Amazônias, a própria Berta Becker já explorou isso em vários artigos dela. Nós temos várias amazônicas inseridas em uma grande Amazônia. Não dá para você olhar para o sul e sudeste do Pará e entender o sul e sudeste do Pará da mesma forma como você olha para o estado do Amapá ou como você olha para o estado de Rondônia ou Roraima. Essas múltiplas Amazônias possuem singularidades, cada uma no seu processo de formação. O que consolidou, portanto, uma região subdesenvolvida, uma periferia ativa da economia mundial,
uma fronteira tropical de recursos naturais. Nós somos hoje vistos, sim, como uma fronteira tropical de recursos naturais. Em grande parte, as macro decisões que condicionam a nossa trajetória como sociedade, elas são deliberadas, decididas externamente, seja no contexto externo, eu diria nacional, ou seja no contexto mundial. Nós temos escassos vínculos intra-regionais entre os estados da Amazônia. Nós nos caracterizamos ainda por ser uma região de fronteira. Esse conceito de fronteira que nós vamos explorar em algumas aulas ajuda a entender o que nós somos, inclusive a entender por que existem ainda essa precária identidade territorial, esse parco sentimento de pertencimento. Ao mesmo tempo, essa dinâmica econômica gerou vários enclaves produtivos, que geraram efeitos de túnel, além de condicionar forças centrípetas importantes e baixos efeitos de encadeamento, ou seja, nós temos uma baixa agregação de valor na economia regional, baixa internalização da riqueza e da renda, o que gera, como eu já disse, a lógica de você pensar o fluxo alto da região, ou seja, nós somos vistos como almoxarifado, como uma plataforma logística de exportação, e as ações na Amazônia são pensadas e não para a Amazônia, mas a partir de uma visão top-down, a partir de uma visão de uma macro decisão condicionada externamente. Nesse contexto, você insere uma nova variável. Qual é a nova variável? A questão da sustentabilidade. Eu sei que esse gráfico não está muito bom, porque eu peguei uma imagem de uma apresentação que eu tinha, que estava em PDF, eu não consegui localizar a apresentação original, mas isso ajuda a entender um pouco a discussão dessa questão da sustentabilidade. A gente pode dizer, e é preciso entender, que determinados debates, eles são temporais, eles são condicionados temporalmente. Esse debate da sustentabilidade, ele não estava presente ali na década de 1970, ele não estava presente na década de 1960. Aliás, essa discussão sobre o impacto econômico do meio ambiente, ele emerge na década de 60, 70, mas essa discussão do desenvolvimento sustentável, ela emerge somente no final da década de 1980. Portanto, toda essa lógica anterior da ocupação da Amazônia, ela foi pensada desplugada, apartada dessa lógica da sustentabilidade. E essa lógica da sustentabilidade, a partir, sobretudo, da década de 1990, passa a ser um novo condicionante para o debate da dinâmica de desenvolvimento da região. Então, a gente tem, por exemplo, quem tiver interesse pode procurar na internet, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará elaborou um documento chamado Barômetro da Sustentabilidade dos Estados da Amazônia. E, junto com outros instrumentos de sustentabilidade, como o Índice de Progresso Social, a Pegada Ecológica, o Painel de Sustentabilidade, tentam mostrar justamente, inserir dentro desse debate do desenvolvimento da Amazônia a questão da sustentabilidade. Dentro do barômetro da sustentabilidade da Amazônia, vai mostrar que os estados da Amazônia, aqui é uma síntese do documento, eles estão, a maior parte, numa situação intermediária, muitos tangenciando a insustentabilidade, outros na situação de insustentabilidade, como o Pará e o próprio Maranhão, como estados apesar de ter ainda uma economia pujante, mas possui ainda indicadores de bem-estar social, bem-estar ambiental, bem-estar humano, ainda bastante precários. Esse radar dos vários estados da Amazônia ajuda a explicar isso aqui. Isso aqui seria tempo para a gente debater com mais calma, mas isso aqui ajuda a explicar um pouco, mostrar um pouco vários indicadores sociais, como vários indicadores sociais ainda carecem de melhores políticas públicas, mais efetivas políticas públicas, e esses indicadores sociais ajudam a explicar o subdesenvolvimento da Amazônia. Então, mortalidade na infância, por exemplo, coleta de lixo, focos de calor, população com água encanada, gravidez na infância e adolescência, leitos hospitalares, índice de analfabetismo, IDEB, violência, roubos, homicídios, tudo isso são variáveis que são consideradas hoje para você pensar o que é desenvolvimento, o que é o subdesenvolvimento. Bom, eu não quero correr com o que eu vou dizer aqui, a gente tem mais uns 25 minutos de aula, mas o Helder Mello,
ele fez uma provocação no início da aula e eu disse, Helder, segura a tua onda que a gente vai falar um pouco sobre isso. Um dos textos que eu provoquei a leitura de vocês é um texto de uma reflexão que o Armando Dias Mendes fez sobre a Amazônia. O Armando Dias Mendes, ele, para mim, ele é um dos demiurgos da Amazônia, um dos autores que... um dos principais intérpretes da Amazônia. Eu considero que, para quem quer fazer uma imersão na discussão do desenvolvimento da Amazônia, passar pelo Armando Dias Mendes é quase que uma obrigação. Ele escreveu um livro na década de 1970 que continua, na minha opinião, ainda muito atual, que é a Invenção da Amazônia, mas ele escreveu, entre outras contribuições, um artigo onde eu considero, porque o Armando Dias Mendes, ele como o Helder Mello disse, ele não é um economista, ele é um advogado, mas muitos economistas, principalmente na década de 1970, 80, 90, vieram de uma formação jurídica. Aliás, o curso de Direito ajudou na base da formação de muitas ciências sociais, e a economia é uma delas. Portanto, ele foi uma pessoa que teve uma formação jurídica, mas ele acabou se interessando pela questão econômica e fazendo uma imersão na análise da Amazônia. E ele, um determinado texto dele, que vocês tiveram acesso a um artigo que eu escrevi sobre esse texto dele, é uma síntese, é um texto muito pequeno, mas eu acho que condensa muito bem uma provocação que o Armando Dias Mendes fazia. Lamentavelmente, ele já faleceu em 2012, mas ele fazia de forma recorrente nas suas palestras, nos seus seminários, nos seus colóquios. Ele dizia o seguinte, em determinado momento, ele cunhou um colóquio impossível, onde ele pegou ali a personagem Geni do Chico Buarque, ele criou uma personagem chamada Cida, fazendo alusão à Constituição Federal de 1988 e ao papel do Ulisses Guimarães nessa Constituição, e uma personagem que ele chamou de Capitu, inspirado ali no Machado de Assis. E eu introduzi aqui a Amélia, em função do Mário Lago. Então, essas 4 personagens, eu acho que isso é uma forma muito interessante da gente discutir a Amazônia. Eu acho que poderia ser objeto tranquilamente de uma discussão sobre a Amazônia. Eu tenho uma palestra que eu faço pegando esses 4 personagens para discutir a questão da Amazônia, mas eu vou sintetizar algumas coisas que eu considero importantes, pelo menos nesses próximos 20 minutos com vocês aqui. Primeiro, ele parte de um pressuposto, que é a necessidade de se reinventar a Amazônia. Observe uma coisa. O Celso Furtado, ele dizia que o planejamento da superação do subdesenvolvimento passava por um elemento de inventividade da sociedade. Então, o Armando Mendes, eu acho que ele leu o Celso Furtado e capturou isso. Então, ele vai dizer o seguinte, nós precisamos reinventar a Amazônia. Se a Amazônia ela foi inventada, e na perspectiva do Armando Mendes, a Amazônia foi inventada a partir justamente das ações de políticas públicas deliberadas do Estado brasileiro, a sociedade amazônica precisava reinventar a Amazônia. Então, era preciso, nesse contexto de reinvenção da Amazônia, delegar um novo papel a essa região no contexto do Pacto Federativo Nacional, na qual a sociedade amazônica deveria assumir o papel de protagonista do processo. Olha só, Eliakim, como é interessante o diálogo com o que você colocou. Dá vozes, portanto, à sociedade amazônica, que nunca foi consultada. A visão top-down da Amazônia não é de hoje, não é que as sociedades, que as comunidades tradicionais hoje não são escutadas, nunca foram. O Estado brasileiro, quando pensou políticas para a Amazônia, sempre pensava de cima para baixo. Então, o Armando Mendes diria, nós precisamos construir por parte da nação brasileira um efetivo projeto de desenvolvimento para a Amazônia capaz de colocar ela em uma trajetória diferente de desenvolvimento. Professor. E aí, pois não. Quem fala? Do Alisson. Oi, Eduardo. Tem uma pergunta sobre essa questão e também relacionada a outros tópicos, né, que foram falados. Tem um livro, eu acredito, um dos textos que eu acredito que inclusive é de sua autoria, né, que ele fala sobre essa questão do Celso Furtado, onde ele critica essa nova cosmologia, né, que surgiu aí no segundo
na segunda metade do século XIX, que passou a responsabilizar, né, as comunidades locais pelo desenvolvimento, né, afirmando que elas teriam todo o aparato para dialogar ali com os agentes econômicos e alcançar o desenvolvimento, e que o subdesenvolvimento seria, então, responsabilidade delas também, né? Então, ela diminui aí o papel do Estado-nação. E aí ele critica esse posicionamento, e ele afirma que não, que a questão do desenvolvimento deve ser uma questão vista como nacional, né? E aí também se aplicaria a questão regional, né? O desenvolvimento da Amazônia, por exemplo, teria que ser uma questão nacional. Só que o Brasil, né, o seu sistema de governo, ele é federal. Então, a gente tem aí 3 níveis de governo que são totalmente independentes, né, mas que, em tese, teriam que agir de forma harmônica. Não seria, então, essa fragmentação de poder um empecilho para que houvessem essas macro-decisões que possibilitariam a mudança de trajetória da Amazônia rumo ao desenvolvimento? Pois é, Eduardo, olha só. Esse texto, na verdade, eu acho que é um texto de minha autoria, que eu faço um contraponto da visão da nova cosmologia, como você chamou. Naquele momento eu chamei de nova cosmologia, que era a visão dominante no debate do desenvolvimento regional, que era justamente aquela visão, como eu citei no início, do desenvolvimento econômico endógeno, da visão localista dominante, na qual havia apenas uma dicotomia local-global. Estavam desconsiderando a segunda geração das políticas de desenvolvimento regional, desconsiderando, portanto, qualquer participação das escalas intermediárias, por exemplo, a ausência de um projeto nacional, das macropolíticas, de uma política nacional de desenvolvimento regional. Caberia, portanto, às comunidades locais a construção daquilo que eu chamei de uma agenda estratégica, a partir dos seus ativos locais. Então, e eu fiz um texto fazendo um contraponto à visão do Celso Furtado, e a visão da superação da condição de subdesenvolvimento do Celso Furtado, passando por uma visão de uma política de desenvolvimento regional, na qual as macropolíticas, elas são importantes. Quando você coloca na tua pergunta, eu considero que é importante a gente, nesse contexto, entender algumas coisas. Primeiro, o desenvolvimento regional, ele é uma problemática transescalar. Portanto, não é exclusividade da União e não é exclusividade dos governos locais. Envolve, portanto, dentro de um Estado federativo como é o Brasil, a participação das várias escalas. Cabe, portanto, dentro desse projeto transescalar, discutir a governança territorial do desenvolvimento. O debate é esse. Como consolidar uma discussão sobre a governança territorial do desenvolvimento? Aliás, essa discussão não é nova. Quando você vai pegar, por exemplo, desde a superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia e passa pela Sudam, tanto a SPEVIA como a Sudam, elas foram concebidas originalmente como sendo uma organização ou uma instituição que iria capitanear esse debate da governança territorial. Só que isso nunca aconteceu de fato. Essas instituições, essas organizações, instituições, elas foram esvaziadas. Isso aí nós precisaríamos encontrar os elementos que ajudam a explicar isso. Acho que aí você encontra vários elementos que eu não quero trabalhar com vocês nesse momento, mas ajuda a explicar isso. Então, propositadamente, nós vamos ter uma aula onde nós vamos fazer a discussão sobre a governança territorial, e eu acho que isso vai ajudar a gente a clarear um pouco essa visão, esse debate. Mas é isso mesmo. A gente precisa discutir a governança territorial dentro de uma lógica transescalar de um Estado federativo, que é o Brasil. Pensar, portanto, a capacidade que municípios, estados e a própria União têm em relação a políticas públicas e as políticas de desenvolvimento regional especificamente. Ok? Podemos seguir? Vamos seguir, então. Eu não sei se eu vou conseguir esgotar isso nos próximos 15 minutos, eu não queria correr, mas eu considero importante esse momento aqui, e eu tenho um teto para essa aula aqui, que é 8h15. Eu vou pular essa questão do Armando Mendes aqui. Eu vou pedir que vocês já leram, a gente volta essa questão em outra aula,
e eu quero caminhar para o encerramento dessa aula nos próximos 10 minutos, e a gente retoma essa questão do colóquio do Armando Mendes em outro momento, tá? Que a gente vai trabalhar justamente com essas questões do federalismo, da Constituição Federal, desse conceito do papel da universidade e dessa mentalidade que nós temos subserviente. Bom, mas eu volto, não se preocupe que a gente volta a isso, eu vou me policiar para a gente voltar a isso na primeira janela de oportunidade que a gente tiver, se possível, na próxima aula, a gente retoma nisso aí. Então, um ponto que eu considero importante, dentro de uma lógica de construção dessa política transescalar que eu estava mencionando, e aí eu montei um outro painel aqui que ajuda a entender, existe no Brasil, nos últimos 30 anos, desde a redemocratização, nós fomos capturados por uma armadilha de curto prazo. Existe uma ausência de um projeto de nação. O último projeto de nação que nós tivemos foi o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Critique-se a lógica, critique-se o mérito, critique-se a visão, mas foi o último projeto de nação que nós tivemos. Desde então, nós passamos por um processo de redemocratização no qual nós caímos numa armadilha do curto prazo. Nós tivemos 2 décadas perdidas, década de 80, década de 90, com vários programas de estabilização ali, depois o Plano Real, e desde então nós fomos capturados por uma prevalência da política macroeconômica. Então você tem ali, de um lado, uma ausência de um projeto de nação, em grande parte explicada pela armadilha da visão curto-prazista, e a dificuldade de implementação de macropolíticas estruturantes. Portanto, a política macroeconômica acaba tendo precedência nas outras macropolíticas. Quais são as outras macropolíticas? Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, por exemplo, Política Nacional de Desenvolvimento Regional, Política Nacional de Transportes, a de Educação, de Mobilidade Urbana, de Segurança Pública, de Ordenamento Territorial, de Recursos Hídricos e outras macropolíticas importantes. Lembrem-se que eu falei que essas macropolíticas, elas convergem ou se conversam no território. Então, essas macropolíticas, elas acabaram e continuam, isso não é uma questão do atual governo, mas desde da redemocratização, nós estamos refém das políticas macroeconômicas, do processo de estabilização econômica. Bom, quando a gente olha, portanto, para essa discussão de governança territorial, a gente vai discutir a questão da governança territorial, e aí observe, Duales, que eu estou entrando nessa discussão que você colocou. A gente pode dividir vários níveis estratégicos de governança territorial. Como eu chamei aqui de nível estratégico maior aqui, depois instâncias de governança institucional e nível tático operacional. Por exemplo, em nível estratégico, nós temos poderia ter colocado um nível mais amplo, por exemplo, o nível anterior a esse, uma política nacional de desenvolvimento. Essa política nacional de desenvolvimento condicionaria, ou condiciona, ou deve condicionar para a região ou para a Amazônia, uma política nacional de desenvolvimento regional, com a sua respectiva macropolítica, que no caso, dentro da política nacional de desenvolvimento regional, qual seria? O próprio Plano Amazônia Sustentável, que é o plano guarda-chuva, na qual está subordinado o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, a Política Industrial de Desenvolvimento da Amazônia e as outras ações estratégicas na Amazônia. Para operar, portanto, essa Política Nacional de Desenvolvimento Regional e essa macropolítica regional, nós temos as instâncias de governança institucional. No caso da Amazônia, Sudã e Suframa. Como agente financeiro, o Banco da Amazônia, e as diversas políticas setoriais operadas pelos ministérios. E no nível tático e operacional, aí sim, o Plano Regional, o PRDA, a PEDIAL, os planos regionais de desenvolvimento sustentável. Você tem vários planos, como você tem um plano do Xingu, você tem um plano do Marajó, você tem um plano da BR-163, você tem um plano do Lago do Curuí, e N outros planos que foram consolidados na Amazônia, no contexto do Plano Amazônia Sustentável, e a própria lógica do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que foi previsto dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, mas nunca foi efetivamente aprovado pelo Congresso Nacional.
Isso aqui, por exemplo, mostra o espelho de um debate de governança territorial para a Amazônia. A gente vai voltar numa aula sobre isso, se eu não me engano, sexta-feira. A gente vai voltar numa aula sobre a primeira parte da nossa aula de sexta-feira, vamos discutir governança territorial. Vamos voltar a essa discussão, esse debate. Enfim, qual é o desafio que nós temos para a Amazônia? Qual é o desafio que nós temos para o desenvolvimento da Amazônia? Vocês devem ter visto num dos textos que eu escrevi com o professor Alex Fiuza de Mello, que a Amazônia nos coloca como desafio, eu diria um desafio singular, que é a construção de uma civilização florestal tropical. Esse é singular. Não existe uma civilização florestal tropical como a Amazônia em outra parte do mundo que possa ser uma referência para que a gente possa pensar o desenvolvimento da Amazônia. Então, nosso desafio perpassa justamente por pensar uma civilização florestal tropical singular. Nesse contexto, dentro dessa civilização florestal singular, nós temos o desafio da floresta em pé. Os próprios condicionantes ambientais colocam hoje, dentro dessa discussão de sustentabilidade, você pensar um modelo de desenvolvimento que permita manter a floresta em pé. Mas aqui você tem uma questão econômica fundamental. Eu sempre digo e repito, isso aqui é uma questão econômica basilar. A Amazônia, ou a floresta amazônica, só vai continuar em pé quando ela tiver mais valor em pé do que derrubada, porque senão é uma questão econômica muito simples. Enquanto uma tora de derrubada tiver mais valor do que a tora de madeira em pé, vai continuar tendo desmatamento, mesmo de forma ilegal, na Amazônia. O que coloca, portanto, dentro dessa matriz a importância da academia, das universidades, das instituições de ensino e pesquisa. Ou seja, a construção de uma nova trajetória de desenvolvimento para a Amazônia passa por uma revolução pelo conhecimento. A revolução pelo conhecimento, portanto, ela está na base da superação da nossa condição de subdesenvolvimento e periferia. Ela está na base, portanto, de uma nova economia. Eu coloquei aqui embaixo. Essa revolução pelo conhecimento, de um lado, ela pode gerar uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança na cosmovisão da sociedade sobre a própria região. Ela pode ensejar a construção de um projeto de sociedade. Ela pode, de um lado, propiciar o surgimento de uma nova economia, uma mudança de base econômica. Eu diria que um dos maiores desafios que nós temos hoje é construir uma nova matriz econômica na Amazônia. Nós temos janelas de oportunidade para isso. Nós temos insumos, diria, recursos naturais estratégicos, mas esses recursos naturais estratégicos, para serem adequadamente explorados a partir de uma lógica sustentável, pressupõem investimentos significativos em ciência, tecnologia e inovação. E, ao mesmo tempo, essa revolução pelo conhecimento, ela pode propiciar o debate e a construção de novas formas de gestão e governança de políticas territoriais. Isso, para mim, está na base do que deveria ser uma política nacional de desenvolvimento regional para a Amazônia, ancorada num projeto de nação. Ou seja, para finalizar, isso aqui é um outro gráfico de painel que eu costumo... Se a gente começou com uma primeira estação no início, uma última estação. Pensar o desenvolvimento da Amazônia não é algo simples. Não é algo, eu diria que a gente pode resumir a uma única variável. Nós temos vários elementos que ajudam no debate. Eu coloquei alguns aqui, sem ser exaustivo. Necessidade na mudança no modelo de investimentos maciços aqui, que envolve educação básica, formação técnica e profissionalizante, política de ciência, tecnologia e inovação, por exemplo. Ou seja, a educação é importante, a formação de capital humano é importante nesse contexto. O fortalecimento das instâncias de governança, aí citei algumas aqui.
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, Sudan, Suframa, Banco da Amazônia e outros aqui. Estruturação de um novo modelo de governança, que já citei para vocês e volto. Articulação transescalar, articulação intraescalar, a discussão dos consórcios públicos, isso aqui seria tema para um outro debate, as ações consorciadas, o fortalecimento das instâncias subnacionais, repensarmos, portanto, o nosso arranjo federativo, o nosso federalismo fiscal, fortalecendo a capacidade dos estados, dos municípios e os próprios consórcios públicos municipais, a capacidade que eles têm de promover políticas públicas, a discussão da territorialização de desenvolvimento que envolve a descentralização de políticas públicas, o controle social, a discussão de um tripé, para mim, que é fundamental, que é o ordenamento territorial, a regularização fundiária e a gestão ambiental, e a construção de um novo modelo federativo, que eu já citei. Eu botei aqui Lei Candir, a lógica do ICMS nos estados produtores e fornecedores, e a reforma tributária que a gente tem na agenda aí. Eu acho que esses fatores ajudam a gente a entender isso. Bom, eu sei que eu coloquei muitas questões aqui, eu acho que é um excesso de informação, reconheço, e isso é proposital, mas nós vamos explorar esses elementos nos seminários. Quais são as orientações que eu vou dar para vocês? Tem 4 grupos e 8 seminários. Cada grupo, portanto, formado em média de 8 pessoas, se eu não me engano, está hoje responsável por 2 seminários. Eu disse na primeira aula... São 3. Que... São 3? Não, 3... Não, sim, desculpa. São 3, exceção da próxima quarta-feira. É exatamente, são 3 seminários, é isso mesmo. Cada grupo está responsável por 3 seminários. Obrigado pela correção. Eu disse naquela reunião que nós tivemos preliminar, lá ainda em janeiro, que vocês têm grupos de, se eu não me engano, são 7 ou 6 pessoas, que vocês podiam dividir os seminários entre vocês. Então, não me importava se vocês iriam dividir os seminários, como é que vocês iriam dividir os seminários. O importante é vocês criarem grupos de estudos, grupos de debate, onde vocês pudessem, em pequenos grupos também, socializar algumas discussões, tanto antes das aulas como depois das aulas. Bom, cada seminário, vocês vão ter um texto básico e textos de apoio. Por exemplo, na próxima aula, cada grupo ficou com um texto. Então, o que eu espero é que cada grupo explore o texto que ficou responsável. O texto, a discussão da próxima aula, que, se eu não me engano, eu coloquei aqui, é esse seminário inicial. Nós vamos fazer uma visão geral da Amazônia, onde nós vamos trabalhar 4 vetores importantes. Um grupo vai trabalhar com a formação institucional da Amazônia, onde nós vamos voltar a essa discussão das instituições. Um outro grupo, que eu acho que o Eliakim colocou, que é do texto da Lígia Simonian, nós vamos trabalhar com a questão da formação socioeconômica da Amazônia. Um terceiro grupo vai trabalhar com a formação socioambiental da Amazônia, e um quarto grupo com essa discussão dos municípios, da formação institucional e da sustentabilidade dos municípios. Esses 4 textos, eles são 4 textos de abertura de 4 coletâneas que foram elaborados dentro do programa de pós-graduação em gestão pública. Eles resumem, portanto, 4 compêndios. Eles simplificam um debate de 4 compêndios, onde cada um desses compêndios, além de ter esse texto inicial, vai ter um texto para cada estado. Mas se vocês tiverem interesse em ler os estados por estado, ou eu tenho interesse no estado do Pará, eu tenho interesse no estado do Amapá, existem artigos específicos. Mas esses 4 textos, eles dão uma visão geral dessas 4 diretrizes aí, para você pensar o debate da formação institucional da Amazônia. Então, é isso que nós vamos fazer na próxima aula. Cada grupo vai ter, aí eu peço de 40 a 50 minutos aí, para sintetizar esses artigos. São 4 artigos, lembrando que cada grupo vai explorar apenas 1, 2 artigos. Tá? Bom, esses textos, aliás, os outros seminários, nós vamos explorar as etapas históricas. São 8 etapas históricas.
Então, vocês vão ter aí, nós vamos trabalhar com as etapas históricas, das drogas do sertão à crise da borracha, uma segunda etapa histórica, a Batalha da Borracha e os Acordos de Washington, a Espévia e o Plano Quinquenal, o Plano de Metas e a construção da rodovia Belém-Brasília, a Operação Amazônia e os seus principais desdobramentos, o segundo PND e o Polo Amazônia, o ciclo dos grandes projetos e terminando ali com as propostas, com a proposta dos eixos nacionais de desenvolvimento e integração. Cada grupo ficou responsável por 2 desses seminários. Então, você tem 8 seminários aqui, 4 grupos, cada grupo vai trabalhar com 2 desses seminários. O que é importante mencionar? Primeiro, existe um texto básico para todos lerem. Qual é o texto básico para todos lerem? Eu mencionei isso na primeira aula, e eu estou recapitulando, porque como nós tivemos um intervalo muito grande daquela primeira discussão para essa segunda discussão, o texto básico é o texto do professor Marcelino. É o texto que vai trabalhar os 60 anos de políticas. O nome do texto é Ocupação, Integração e Desenvolvimento da Amazônia, 60 anos de ação federal. Na minha opinião, esse texto aqui é um texto que vocês, acho que em 2 horas vocês leem esse texto. É um texto que, para mim, apresenta uma das melhores sínteses desses 60 anos de ocupação da Amazônia. Então, esse texto, obviamente, toda a síntese tem os seus problemas, não dá para você exaurir determinadas discussões em síntese, mas eu acho que ele consegue sumarizar bem essas etapas históricas. Então, toda essa lógica dos seminários, essas etapas históricas, elas são baseadas nesse artigo. Então, existe uma espinha dorsal da disciplina, que é a leitura desse artigo. Então, todos os alunos devem ler esse artigo do professor José Marcelino. E, para cada seminário específico, além do texto do professor Marcelino, eu coloquei no nosso programa bibliografias de apoio. Tá? Então, por exemplo, quem vai trabalhar com a discussão ali, vou pegar um exemplo aqui. Vocês estão com o programa, acho que na mão de vocês aí. Eu vou trabalhar ali com o primeiro seminário ali, dessa segunda parte, que é formação do Estado e das instituições no Brasil e na Amazônia, das drogas do sertão à crise da borracha. Então, você tem o texto do professor Marcelino. Observem que o texto do Marcelino, nesses seminários, esses 8 seminários, ele abre cada um dos seminários, tá? E propositadamente é o primeiro, e existem os textos de apoio. Significa o que eu estou dizendo? Que você vai desenvolver um seminário, você tem, portanto, outros textos de apoio que vão te ajudar a complementar a tua apresentação no seminário. Isso não significa que os demais alunos dos outros grupos vão ser obrigados a lerem todos os textos. Então, se você tiver curiosidade de ler, tudo bem. Mas o texto obrigatório, volto a dizer, é o Costa 2002, do professor Marcelino. A bibliografia de apoio, ela é recomendada para quem vai apresentar e elaborar o seminário. Os outros grupos têm essa literatura como uma literatura adicional. É uma literatura complementar. Então, se você tiver interesse em ler, leia, ou você pode guardar no seu material bibliográfico e, num momento oportuno, depois da disciplina, quiser voltar e revisitar algum período histórico, você tem bibliografia para isso. Então, olha só, o que eu peço de vocês? Primeiro, existem os textos básicos e os textos de apoio. Na próxima aula, eu estou repetindo para não ter dúvida, na próxima aula são 4 textos. Mas, a partir dos outros seminários, você vai ter um texto básico, que é do professor Marcelino, e outros textos de apoio. O que eu peço que vocês, nos seminários, vocês explorem, a partir dos textos, das leituras, os fatores políticos, sociais e econômicos relevantes e os principais aspectos institucionais da etapa que vocês vão estar analisando. Tá? Então, além do mais,
para além dos seminários, nós vamos ter outros momentos acadêmicos na disciplina, na qual eu convidei participantes externos. Então, por exemplo, nós vamos ter esses temas: governança territorial na Amazônia, o que considerar? Vai ser na sexta-feira. É um texto do professor Marcelo Bentes Diniz, da professora Márcia Jucá Diniz, que eu acho que ajuda a enriquecer essa discussão da governança territorial. Eu não sei se o professor Marcelo, ele foi o único que não me confirmou ainda, vai poder participar. Se ele não puder participar, nós vamos debater o texto. Se ele puder participar, ele vai apresentar o texto e vai debater com vocês. Eu convidei 2 outros professores que escreveram teses de doutorado sobre o desenvolvimento da Amazônia a partir de uma perspectiva institucional. Por que eu fiz isso? Porque esses documentos, eles são seminais para o debate sobre as instituições na Amazônia. Ah, professor, eu tenho que ler a tese toda? Não, você não é obrigado a ler a tese toda, mas você vai participar de uma discussão com o professor e, caso você tenha interesse em ler antes ou depois a tese, você tem a tese disponível. Um é o professor André Coutrin Carvalho e o outro é o professor João Pereira dos Santos. Um vai trabalhar com o tema do extrativismo à industrialização da Amazônia, uma análise institucionalista pós-keynesiana, e outro vai trabalhar com a expansão da fronteira agropecuária e a dinâmica do desmatamento na Amazônia. Então, você tem aí mais 2 professores que vão participar conosco. Eu convidei também o professor Danilo Fernandes, que vai trabalhar com a dinâmica agrária, instituições e governança territorial para a Amazônia. Convidei o professor Alex Fiuza de Mello, que vai trabalhar com o desafio da ciência e tecnologia para o desenvolvimento da Amazônia, e convidei a professora Maria Amélia Henriques, que vai trabalhar com a mineração e o desenvolvimento da Amazônia. Então, para cada um desses encontros, eu estou colocando no programa a literatura que foi fornecida pelos professores. Ah, professor, eu me interesso pela mineração e desenvolvimento da Amazônia. Não significa que você vai pegar na aula da mineração lá e você vai ler toda a discussão sobre a mineração. Até porque, inclusive, tem a tese de doutorado da Maria Amélia. Mas, caso algum aluno aqui tenha interesse na mineração, tenha interesse em aprofundar a discussão da mineração, ou esteja trabalhando em um tema relacionado à mineração, você tem já uma bibliografia que aprofunda o tema do debate da aula. A mesma coisa a questão da fronteira agropecuária, onde o professor André Coutrin vai trabalhar com a questão de fronteiras. Então, com isso, você tem ali um material que eu considero extremamente rico. Eu tomei cuidado de selecionar aquilo que tem de mais relevante nessa discussão sobre o desenvolvimento da Amazônia e coloquei na mão de vocês. Volto a dizer, talvez alguns de vocês tenham interesse em aprofundar determinado tema. Talvez alguns de vocês, depois da disciplina, vá se aprofundar em determinado tema. Então, vocês têm, portanto, aí um material que eu considero rico e eu recomendo que vocês guardem esse material, porque certamente é bem provável que esse material possa servir de usufruto para vocês em momentos futuros. Bom, gente, eu me dou por satisfeito. Como eu disse, infelizmente nós tivemos uma mudança de calendário e vai nos ensejar. A aula de hoje, por exemplo, eu tenho uma reunião marcada para começar às 9 da noite. E eu não pude desmarcar porque envolvia a participação de outras pessoas que eu não tenho domínio sobre a agenda. Então, eu peço compreensão de vocês, no sentido que a gente vai terminar a aula hoje um pouco mais cedo, assim como no dia 10, nós não vamos poder cumprir integralmente a aula do dia 10. Então, no dia 10, nós temos aqui, aliás, dia 10, nós temos uma sequência que é de 5, 6 e 7 horas da noite. E aí eu vou pedir para esse grupo aqui, que vai apresentar às 7 da noite, para a gente pensar na possibilidade
da gente... Ah, desculpa, gente, é dia 10, né? É isso mesmo. Que a gente vai pensar a possibilidade de marcar para o dia 11 isso. Mas a gente vê isso na próxima aula em função do adiantar da hora. Alguém tem alguma consideração, alguma observação sobre o que nós tratamos hoje? Professor, Pois então, não? eu gostaria de fazer algumas colocações relacionadas a essa questão dos seminários, né, que o senhor agora deixou mais claro, porque na primeira aula, naquela hora inaugural, né, que nós tivemos da sua disciplina, parecia que o que deu a entender para mim é que ia ser mais quantidade do que qualidade, porque parecia um excesso tão grande um número tão grande de conteúdo, né, de material, que nós teríamos que ler dentro desse período das aulas, né, e ter que absorver tudo isso. Então, para mim, realmente eu fiquei pensativa em relação a isso, porque ia parecer que nós teríamos que correr para cumprir conteúdo, aí como que ficaria a qualidade da sua disciplina, né, como que ficaria a qualidade dessa importante... dos importantes temas que nós temos que abordar. Então, agora o senhor mencionou, né, que nós, por seminários, a primeira etapa, cada um tem um texto, e na segunda etapa, na questão histórica, nós temos um texto base e os outros de apoio. Então, agora fica mais tranquilo, né, de se pensar como desenvolver e como ler, porque são muitas páginas, o senhor sabe, né, são muitos textos, então realmente ficaria bem difícil. E aí isso iria comprometer a qualidade da sua disciplina, penso eu. E quero aproveitar também aqui a oportunidade para mencionar sobre o artigo, né? Nós não tivemos ainda a disciplina de metodologia científica, então eu nunca publiquei um artigo, né? Eu tenho ainda que aprender, falando por mim, né? Aprender os caminhos, né? Para se chegar, para desenvolver. Eu sei que, a partir do momento que eu passei, né, na seleção, né, que eu fui selecionada para o mestrado, eu sei que eu teria que enfrentar essas questões, mas eu acho, assim, que também o artigo, para ser... E eu tenho ouvido de alguns colegas que o senhor tem feito, assim, tem sido bastante crítico em relação aos temas que têm sido apresentados. Realmente, eu precisava assistir a sua primeira aula para eu ver qual que seria realmente a sua linha, porque o meu tema é relacionado a contratações, né, dentro do serviço público, então eu vou precisar verificar onde que isso se encaixaria. Claro que não precisa ser exatamente um artigo dentro do meu projeto, meu tema de projeto, mas eu precisava realmente ter essa primeira noção da sua aula, né, para eu poder ver aí que linha que eu vou poder pensar e para sugerir para o senhor. Só que aí eu gostaria de pedir para o senhor claro que é um processo e a gente também está aprendendo, então que o senhor entenda que tem algumas pessoas que são novas, algumas pessoas que são... Então, peço desculpas. Então, tem pessoas que são que estão adentrando ainda, inicialmente, né, nessa questão do mestrado, então, que não tem muito conhecimento do que é, de como fazer certas atividades, no caso do artigo. Então, é isso, professor, que o senhor tenha um pouquinho de paciência e também se eu possa nos ensinar, assim, dando alguns métodos, tá? Assim, quando eu enviar o meu tema para o senhor, eu espero poder ter esse feedback, entendeu? Eu acho que outras pessoas também estão na mesma situação que eu, então é isso que eu peço, tá bom, professor? É isso. Bom, vamos lá. Em relação à questão dos artigos, eu coloquei aqui no chat uma sugestão para vocês olharem depois, tá? Foi aberto agora a chamada de artigos para o Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração. Então, certamente vocês vão ter aqui uma dezena aqui de temáticas que estão sendo abertas
Numpad, e ali tem, inclusive, chamada de artigos. Ali tem, inclusive, os temas, formatação, tamanho, etc. Que eu acho que é uma boa para vocês, não só para a disciplina, tá? Mas para vocês pensarem, olharem, já começarem a produzir academicamente. Professor, em relação à questão... Sim? Desculpa, Eliakim, o senhor falou da chamada da Ampad. Quando o senhor fez a sua primeira aula em 19 de janeiro, o senhor falou que a gente poderia escolher um periódico da CAPES, B3, B4, né, nesse nível. E eu fiz uma escolha. Eu queria saber se é pertinente, se tem algum problema, algum óbice. Eu queria publicar no Papers do NAIA. Não, não tem problema, Eliakim. Eu estou somente dando uma outra sugestão para vocês, porque como é que funciona a questão de congresso? Geralmente, alguns artigos você amadurece em congressos. Eu acho que o encontro da Ampad, eu acho que é uma oportunidade para vocês estarem pensando também em publicações. Não somente com o objetivo da disciplina, mas de repente, uma chamada vai até, se eu não me engano, no mês de maio, vocês tiverem outras coisas que vocês possam publicar, eu estimulo vocês a participarem, até para ver como é que é um encontro acadêmico, um encontro científico, etc. Em relação aos artigos, eu facultei vocês a escolherem um tema ou relacionado à questão da dissertação de vocês que dialogue com a disciplina, ou em relação a algum tema da disciplina. O que eu disse? Vocês podem fazer o artigo sozinho, individual, em trio, com o orientador de vocês ou comigo. Por que eu facultei comigo? Porque eu tenho alguns orientandos que estão fazendo a disciplina e me interessa que eles produzam artigos focados na questão das dissertações deles, a partir do que nós estamos discutindo na disciplina. E eu facultei, aqueles que tiverem interesse, eu também me coloco à disposição, mas você pode fazer com outro aluno, com o seu 2, 3 alunos, ou com o seu orientador, e coloquei vocês à vontade em relação a isso. Obviamente, toda discussão acadêmica, ela pressupõe... Posso terminar, Rosiclei? Você questiona, tá? Obviamente, toda a questão acadêmica, ela envolve uma programação. Então, nós tínhamos uma disciplina para o mês de fevereiro. E eu tinha uma programação ali no mês de fevereiro, e por uma questão judicial, essa programação ela foi suspensa e nós voltamos agora no mês de março. Bom, naquele mês de fevereiro, eu tinha uma janela de oportunidade, vocês tinham uma janela de oportunidade, que era a questão do carnaval, aonde nós tínhamos ali um tempo de uma aula para outra de 10 dias, e aí isso ajudava a gente a discutir. Então, eu pedi que vocês me encaminhassem até determinado período, porque naquele período eu estava mais disponível ali para poder ler. Então, todos os alunos que me mandaram até determinado período, eu respondi. E troquei diálogos, e troquei e-mails, e dei sugestões, etc. Bom, acontece que agora nós estamos num período mais intenso de aulas e montou com as aulas da graduação. Então, semana que vem começam as aulas da graduação. Então, além de eu estar ministrando a aula do mestrado, eu estou tendo que preparar a aula de graduação. Então, a minha disponibilidade para receber novos artigos nesse momento não existe. Então, eu vou dar continuidade aos alunos que cumpriram com o prazo que a gente tinha discutido, eu já iniciei um processo de discussão, vou dar continuidade. Os outros alunos podem me mandar o tema para validar se o tema tem a ver ou não tem a ver com a disciplina, e vai ter que correr um pouco sozinho, nesse sentido. Agora, vou dar uma outra oportunidade para aqueles alunos que não quiserem fazer artigo, eu vou dar uma alternativa de, na última aula, se submeter a uma prova. Professor, eu acho que eu não tenho condições de fazer o artigo, eu não tenho tempo para fazer o artigo, tudo bem.
vamos fazer uma avaliação tradicional. Na última aula, quem não encaminhar um artigo vai fazer uma prova. Então, a avaliação da disciplina vai ser ou o artigo ou uma prova. Na última aula, para aqueles alunos que, por qualquer motivo que seja, desde tempo, disponibilidade, expertise, não tiverem condições de fazer o artigo. Aí a gente cumpre a avaliação com base nos seminários e com base no artigo, para quem entregar o artigo, e com base na prova, para quem não entregar o artigo. Tudo bem? Professor, com relação ao tema artigo, assim, já que a gente está discutindo e entender o contexto, de entender toda a complexidade, a gente precisa considerar também, nesse sua metodologia, o momento que nós estamos vivenciando hoje, né, que é algo muito atípico para todos. Assim, estamos no meio de uma pandemia, estamos no meio de uma segunda onda, onde temos familiares enfermos, estamos com medo, temos que nos reinventar no trabalho. Então, realmente, inserir um artigo aí, que eu já desenvolvi artigo para congressos, e sei do trabalho que me deu, eu tive que me debruçar muito tempo para escrever, assim, então, o senhor tem que considerar também esse momento que a gente está vivenciando hoje. Eu acredito que... Rose, só por uma questão de encaminhamento, tá? Porque, assim, desculpa estar te cortando, eu te peço desculpa. Sim. É porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, e realmente eu preciso não me estender muito, mas eu acho que você está colocando uma questão que já foi atendida. Quando eu facultei para vocês a possibilidade de fazer uma prova no último dia de aula, isso já está resolvido. Então, acho que isso não é mais um problema para a gente continuar debatendo aqui. Pois é, professor, então, mas você a tem gente condições, não qualquer tem motivo que noção seja, do que seria uma prova de fazer... sua, né? A gente não tem noção do que seria uma prova sua. Tipo, outros professores usaram metodologia de mandar resumo expandido dentro dos artigos que deram para a gente durante os estudos, e foi bem sucedido, porque a gente conseguiu fazer esses resumos e teve uma compreensão do que é a escrita, de uma introdução aí na escrita científica, né? A prova, no último dia de aula, ela vai ser com base na disciplina. Então, se você ler os textos, se você participar das aulas, você vai ter plenas condições de fazer a prova. Então, fique tranquila que se você participar das aulas, participar dos debates, você vai ter condições, sabe? Enfim. Por quê, professor? Porque eu estou falando realmente dentro da minha realidade, porque o que eu vivo hoje é tendo que me readequar ao nosso método de trabalho, né? Eu estou vivendo isso, tendo que ver pessoas doentes do meu lado, familiares morrendo, né? Inclusive, temos um amigo enfermo aqui do nosso programa, então, realmente, estamos nessa pressão psicológica enorme, né? Mas, enfim, muito obrigado pela sua compreensão. Professor, boa noite. Leandro falando. Boa noite. Oi, Leandro. É rápido. Só o prazo do artigo continua 31 de março, porque o senhor falou para optar no dia 17, no caso da última data, da última aula sobre prova e artigo? O prazo de te entregar o artigo. Aí eu vou deixar a critério de vocês, tá? Em relação ao prazo. Caso vocês achem conveniente entregar até o último dia de aula, tudo bem. Se vocês quiserem até 31 de março, também não tem problema nenhum. Tudo bem. Eu não acho que a questão do prazo seja impeditivo. Em relação ao prazo, eu acho que a gente pode estender sim, sem problema nenhum. Não, tá ok. Obrigado, professor. É só para fazer um cronograma. Ok. Obrigado por mim. Tá ótimo. Muito obrigado. Boa noite. Bom, gente, então, assim, eu peço desculpa para vocês, porque realmente eu tenho uma reunião e dá 3h30 de aula, depois entrar numa reunião, vocês devem imaginar que não é fácil, é cansativo. E vou para uma reunião de mais 1h, 1h30, e recomendo que vocês, em cima do que nós discutimos, leiam os próximos
textos, tá? Os 4 textos da próxima aula. Cada grupo ficou responsável por um texto. E a partir daí a gente vai trabalhar da seguinte forma na próxima aula. Cada grupo vai ter... Eu peço que cada grupo apresente o texto em 40 minutos. E isso vai nos dar um tempo para a gente, inclusive, fazer um debate, fazer uma ligação entre os textos e, se der, eu complemento algo que eu não pude dar na aula de hoje por falta de tempo. Tudo bem? Tudo certo. Bom, gente, então eu agradeço. Boa noite. Eu agradeço vocês. Eu realmente peço que vocês aproveitem esses próximos 17 dias para a gente fazer uma imersão. E no final, eu sei que todo mundo vai sair aí bastante feliz com essa leitura, com esse debate que a gente vai fazer em relação à Amazônia. Que Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira, às 5 da tarde.